Primeiro livro das Crônicas 17, 1 a 15. É fazer com que o feio pareça bonito e fazer com que o bonito pareça feio. É por isso que muitas pessoas, sem pensar, abraçam o mundo com seus pecados, com sua decadência. E é por isso que muitas pessoas aborrecem o Evangelho de Jesus e a Igreja de Jesus. Meus queridos, a Igreja de Jesus nesse mundo não é mais um dos projetos de Deus. Nós podemos dizer, é o projeto de Deus. E neste projeto a beleza, a grandeza extraordinária. Mas infelizmente muitas vezes o maligno distorce as coisas, o bonito é colocado como algo feio. E a compreensão das pessoas vai ficando defeituosa. Muitos tratam a igreja da mesma forma que tratam as leis de mercado. Veem no Evangelho, no poder do Evangelho, tão somente um produto. Veem nos adoradores, nos membros do corpo de Cristo, tão somente clientes consumidores. Aí se estabelece uma concorrência para ver quem abre denominações que satisfaçam mais o gosto da clientela. Assim, os olhares com referência à beleza da Igreja de Jesus vão sendo distorcidos. Alguns se mostram frustrados com a igreja porque enfrentaram algumas dificuldades. E em meio a esta frustração, há um espírito de rejeição. Outros, por sua vez, afirmam crer em Cristo, mas acham que não é tão importante a vida da igreja. E ainda em outros momentos nós deparamos com líderes que pousam como mediadores entre a igreja e Deus, detentores de um poder especial. Meus amados, nós precisamos compreender a riqueza, a beleza sem igual da Igreja do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos compreender que a igreja é projeto e execução divina. A igreja não é mais um projeto, é o projeto de Deus. Ele é autor desse projeto e ele é que constrói, que edifica, que executa este projeto. E ele nos dá a graça de fazermos parte deste projeto. Quando nós compreendemos isso, estas visões distorcidas que nós apresentamos e muitas outras são corrigidas. Porque aí nós passamos a perceber quão preciosa é a igreja do Senhor. E esse texto bíblico nos revela muito dentro deste assunto. Davi, certo dia, propôs construir casa para Deus. Mas o Senhor não permitiu que Davi lhe construísse casa. Davi estava se referindo à construção do templo em Jerusalém. A noção do Velho Testamento de igreja era uma noção muito relacionada à vida material, ao local de adoração, circunscrito a um povo em específico, ao povo de Israel. A noção de igreja foi se desenvolvendo com o tempo, saindo do aspecto físico e regional e se expandindo para o aspecto espiritual, a igreja como o povo redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Mas aqui, enquanto Davi estava pensando no templo, o Senhor respondeu a Davi
mostrando uma visão mais ampla, a visão do seu povo de um reino eterno. E na resposta de Deus a Davi, nós temos aqui a declaração, a apresentação nesse texto, de que a igreja é projeto e construção divina. Pensemos nesse assunto nessa noite, irmãos. Primeiramente, um projeto obscuro para Davi. Inicialmente, um projeto obscuro para muitas pessoas que ainda não conseguem compreender a grandeza e a beleza deste projeto. Davi fora muito abençoado pelo Senhor. Mas, a despeito das muitas bênçãos recebidas, Davi mostrou uma limitação da sua visão com referência ao povo de Deus, com referência à igreja de Deus. Ele fala que fora suprido, fora abençoado pelo Senhor, ele reconhece isso. E então ele se levanta e disse: eu moro em uma casa de cedros, mas a arca do Senhor está no templo. Ele propõe construir um templo, construir uma casa para Deus. Ele estava agradecido. Revela gratidão, espírito de consagração. O seu intuito era bom, era verdadeiro. Mas havia ainda uma obscuridade sobre os propósitos de Deus. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. A confusão, a obscuridade do entendimento de Davi se vê aqui. Embora com um desejo correto, com uma gratidão correta, mas com a obscuridade de entendimento. Ele entendeu que, em função das bênçãos recebidas, ele poderia tomar algumas iniciativas. Ele poderia desenvolver um projeto. Ele poderia construir um templo. A princípio, o profeta Natã achou a ideia ótima, muito boa. O profeta Natã não consultou a Deus e aprovou a ideia de Davi. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas nem tudo que está no nosso coração procede de Deus. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Meus amados, quando o apóstolo Paulo, retornando da sua terceira viagem missionária, parou em Mileto, e de Mileto chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, para passar àqueles presbíteros algumas orientações. Ele instrui aos presbíteros dizendo: pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A consciência de que a igreja é de Deus, a consciência de que a igreja é projeto de Deus, e que Deus é quem constrói a sua igreja. O projeto não é nosso, a construção não é nossa. Aqui Davi se levantou, embora com ótimas intenções,
fora tão abençoado, ele entendeu que poderia construir, que poderia ser autor de um projeto, que poderia fazer aquela casa. O Senhor disse: Davi, não é assim, você não vai construir. E aqui o Senhor não alegou a questão de que ele era homem sanguinário. A resposta de Deus aqui ainda não havia chegado nesse ponto. Era necessário Davi compreender melhor. Havia uma obscuridade diante dos olhos de Davi, assim como existe uma obscuridade diante dos nossos olhos, muitas vezes com referência à igreja. Isso acontece quando nós pensamos que podemos agir, fiados em nossos projetos, em nossas ideias, em nossa maneira de ver a igreja, em nossa maneira de conduzir a igreja, em nossas capacidades para resolver os problemas da igreja e apontarmos o norte para a igreja. Meus amados, nós caímos do cavalo, porque a igreja é projeto e construção de Deus, e não nossa. Ou então, quando nós nos mostramos desanimados ou frustrados com referência à igreja, dizendo: igreja tem muito problema, igreja assim não vai. Esquecemos, não é projeto nosso, é projeto de Deus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra o projeto de Deus. Queira Deus, meus queridos, que esse projeto não esteja obscurecido diante dos nossos olhos. Mas se porventura esteja obscurecido, um segundo passo que nós podemos dar aqui, igreja, é projeto e construção de Deus. Projeto revelado, não fica obscuro. Projeto revelado. O Senhor Deus trouxe algumas lembranças a Davi. O Senhor Deus falou em especial de 3 obras que realizou na vida de Davi, dizendo: Davi, eu te tirei da malhada, de detrás das ovelhas, e te coloquei como rei de Israel. Davi, eu te dei vitória sobre os teus inimigos. Davi, eu te dei um renome. Você é conhecido e é respeitado no mundo. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Meus amados, Davi disse: eu vou construir uma casa porque eu moro em casa de cedros. Eu vou construir uma casa para Deus. O Senhor Deus devolve a palavra a Davi dizendo: eu te tirei das ovelhas e te fiz rei. Eu te dei vitória sobre os inimigos. Eu te dei um renome. E lembra de uma coisa, Davi: aqui quem constrói sou eu, não é você. Eu é quem estou construindo a tua casa. Não se esqueça, é Deus quem prepara a casa para o seu povo. O Senhor se compromete aqui em estabelecer o reino de Davi. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Verso 11. Mas o Senhor promete a Davi, neste ato de estabelecer a casa de Davi, o Senhor promete estabelecer um reino diferente. Não seria um reino apenas de caráter político, terreno, passageiro. O Senhor promete estabelecer um reino eterno para Davi, ou dos descendentes de Davi.
Ele diz: esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. O verso 12. Agora o verso 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aqui o Senhor Deus está se referindo, meus queridos, a um reino messiânico, ao reino do Senhor Jesus, reino estabelecido para todo sempre. Enquanto Davi se levantou querendo construir uma casa para Deus, o seu entendimento estava obscuro. O Senhor Deus diz: quem edifica a casa sou eu, e eu estabelecerei um reino eterno, duradouro, para sempre, e este reino será estabelecido por meio do seu descendente. Meus queridos, existe um rei, que é Jesus. Este rei se levantou para edificar a sua igreja neste mundo, e o reino de Deus já está presente em nossos corações. O apóstolo Pedro disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. 1 Pedro 2, de 2 a 6. Meus amados, Jesus é a pedra angular, Jesus é o rei, Jesus é o descendente. Nós somos pedras vivas, e uma casa é edificada, muito diferente daquela casa que Davi queria edificar. Deus revela o seu projeto a Davi. O seu projeto é maior, infinitamente maior do que o projeto elaborado por Davi. E olhamos a igreja hoje deste foco, a partir deste foco. A igreja é um projeto e edificação de Deus nesse mundo, por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O projeto está revelado. Nós não podemos andar mais na obscuridade de entendimento. Quando o apóstolo João viu o livro lá em Apocalipse, e não havia quem pudesse abrir aquele livro, nem ler, João chorava. João chorava. Ele não entendia os propósitos de Deus. Até que o Cordeiro, que fora morto, mas ressuscitou, abriu o livro, trazendo a revelação a todos. Portanto, hoje não é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Hoje é tempo de esperança. Hoje é tempo de olharmos para Jesus e nos alegrarmos com a igreja, que é projeto de Jesus nesse mundo. Meus amados, a igreja é projeto e é construção de Deus. Para muitos é algo obscuro, mas revelado na palavra de Deus. Um terceiro momento que precisamos considerar aqui é que a igreja, enquanto projeto de Deus, precisa ser um projeto abraçado por nós.
As pessoas estão abraçando projetos dos homens. Projetos que vêm dos políticos, de movimentos sociais, projetos do ego humano, mas nem sempre querem abraçar o projeto que vem de Deus, e a igreja é projeto de Deus a ser abraçado com todo amor e com toda a fé por nós. E Davi, de fato, abraçou esse projeto. Davi compreendeu que o Senhor é único na formação de um único povo sobre a terra. Meus irmãos, agora Davi deixou aquela ideia de templo, de material. Davi passou a compreender que Deus é único e que levanta um povo que é único sobre a terra. Olha aí, no versículo de número 20 a 22, do próprio capítulo 17. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer de ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. O Senhor é único na formação deste povo. Ninguém mais pode formar um povo nos termos da igreja, um povo redimido. E o Senhor formou um povo para sempre. Porque a igreja é o Israel de Deus, o verdadeiro descendente de Abraão, o israelita da gema, é aquele da fé e não da carne, é aquele que herdou a fé do patriarca Abraão, é portanto aquele que está em Jesus. Deus é o único na eleição, na salvação e na preservação eterna de um povo único, que é a igreja. Davi se levantou plenamente confiante diante de todas as promessas de Deus. Não, ele não estava em dúvida. Ele confiou que de fato Deus levantaria um reino. Ele levantou confiante de que Deus se levantaria para estabelecer um reino de caráter eterno. Ele diz assim agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca de sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti, pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso teu servo se animou a fazer-te esta oração. Davi se levanta: Senhor, o teu servo se animou diante de ti, porque o Senhor revelou o teu projeto a mim. Porque o Senhor levantará o teu reino, e o Senhor edificará casa para o teu servo. Meus irmãos, a igreja é casa levantada pelo poder de Deus. Nós somos pedras vivas desta casa. É o projeto de Deus para esse mundo. Davi se propõe a permanecer para sempre diante do Senhor. Se mostra certo de que o que Deus abençoa está abençoado. Nada mais se espera de nós, queridos, do que abracemos de fato o projeto de Deus. Davi abraçou de fato o projeto de Deus. Mas como nós podemos abraçar o projeto de Deus? Vendo a beleza deste projeto,
vendo a sabedoria de Deus na igreja, buscando o nosso espaço nesse projeto, e o meu espaço e o seu espaço nesse projeto é o espaço de servos eternamente agradecidos ao Senhor. É de servos que querem participar deste projeto. É de servos que querem estar para sempre diante do Senhor. É de servos que dizem: o Senhor nos abençoou e abençoados estamos. É um projeto de servos que lutam a luta diária no seio da igreja, sem entregarem as suas costas aos fardos da escravidão, da frustração. São servos que andam pela fé, e podem ver muitas coisas bonitas nessa vida, mas que não veem nada tão belo como a igreja de Jesus. Não deixe o diabo tecer diante dos seus olhos uma visão distorcida do projeto, do glorioso projeto de Deus neste mundo. O projeto de Deus é a igreja. Davi estava com a sua visão um pouco obscurecida, mas o Senhor lhe revelou e ele abraçou esse projeto. Abrace esse projeto. Seja o maior entusiasmado pela igreja do Senhor nesse mundo. Coração e alma a serviço do Senhor. Nós precisamos levar de maneira bem concisa em nossos corações a mensagem aqui recebida. Igreja como projeto de Deus, execução de Deus. Se você está afastado da comunhão da igreja, mais do que rápido, corra para voltar à comunhão. Se você ainda não publicou a sua fé em Jesus, corra para fazer parte desse projeto glorioso de Deus. Se você ainda não decidiu, pela fé no Senhor Jesus Cristo, não atendeu o chamado de Deus, atenda o chamado de Deus o mais rápido possível para fazer parte desse projeto do Senhor. Se você faz parte da igreja, perceba a grandeza deste privilégio. Você caminhar para prestar culto a Deus não é simplesmente caminhar para um ritual religioso, mas é caminhar para o envolvimento diário com este projeto glorioso de Deus. Você atuar servindo na igreja é você dar as mãos aos irmãos para caminhar junto neste projeto glorioso de Deus. Mas eu vou dizer, nunca se sinta dono, autossuficiente. Cuidado com o ego, com a insistência pela sua visão como devem ser as coisas e a falta de humildade e submissão ao projeto, ao Senhor do projeto que é Deus. Davi estava cheio de boas intenções, mas o Senhor disse: não é por aí não, Davi. Você está enganado, eu é que edifico casa, não é você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie.